Olá, bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Deixa só eu abrir minha câmera aqui para falar com vocês, tá bom? Olá, tudo bem? Então, como foi apresentado, meu nome é Anderson. Eu sou professor do Instituto Federal de Sergipe. Eu sou graduado em Engenharia Química em 2008 na Universidade Federal de Sergipe e onde fiz mestrado também, onde fui professor substituto de termodinâmica e de mecânica dos fluidos. E estou professor efetivo do Instituto Federal de Sergipe desde 2011, onde atuo com disciplinas da área de indústria química e petroquímica. O Ruben, que é integrante da organização do CONEC, me convidou para fazer esse mini curso com vocês. Então, o tema escolhido foi gás, e o objetivo é que a gente faça um passeio pelo panorama do gás natural, desde a sua produção, ou até mesmo antes, desde a origem do gás natural, até o consumidor final. Por ser um curso de tamanha abrangência, ou um mini curso de tamanha abrangência, e em tão pouco tempo, obviamente nós não vamos nos aprofundar em aspectos específicos da produção, nem do transporte, nem do processamento, nem da distribuição. Vamos fazer um apanhado geral. Eu espero que, mesmo assim, a gente consiga não ficar na superficialidade do tema, que a gente consiga aprofundar o máximo possível e, principalmente, que eu consiga mostrar para vocês caminhos por onde vocês podem percorrer se quiserem mais informações sobre o tema. O tema ele é extremamente atual, estamos passando por um momento de, poderíamos chamar de revolução do gás aqui no Brasil ou no mundo. O gás é um elemento de transição de matriz energética entre a matriz energética poluente, vamos usar este termo assim tão pejorativo mesmo, para uma matriz mais limpa. Não é uma matriz limpa, mas é um elemento de transição importante. E o mundo está vivendo esta transição, lentamente, é verdade, mas está vivendo. E o impacto e o reflexo aqui no Brasil é bastante significativo. Haja vista que nós temos aqui no Brasil agora, aprovado na Câmara dos Deputados no dia 1º de setembro, o novo marco legal do gás natural. É uma nova legislação que se estabelece. Ele está em discussão agora no Senado e vai para votação em breve. Vamos hoje aqui também discutir muito brevemente e mais o suficiente para entender o que é esta nova legislação, qual é a contribuição, o que é que tem de vantagem nesta nova legislação e o que é que tem de desvantagem. Tá bom? Esta é uma breve introdução. Agora eu queria fazer uma coisa com vocês. Eu já começo pedindo desculpa. Eu deveria ter produzido um formulário Google para passar para vocês agora e que vocês respondessem, de maneira a eu ter o perfil desta turma. Quem são vocês? Isso é importante para mim. Gostaria muito de saber isso. Infelizmente eu não fiz, não tive tempo. Mas eu gostaria de ver, na medida do possível, o perfil de vocês. Estou vendo que tem 44 pessoas aqui na sala, mas quem são vocês? É possível vocês irem escrevendo aí para que eu consiga entender melhor? Vamos fazer o seguinte: escrevam, por favor, o estado de vocês, só a palavra, só o estado, tá bom? Para eu ter um perfil de quem é esta turma.
Percebo que a gente do país todo não há uma concentração, né? Não sei por que eu estava pensando que poderia haver uma concentração muito grande do Amazonas, mas não, né? Ok, Amazonas, Rio de Janeiro, Sergipe, Bahia, ok, legal. Mais uma pergunta que eu faço para vocês: quem é estudante de engenharia química? Eu gostaria de ter essa resposta, mas não escrevam, escrevam. Antes disso, vamos ver quem não é estudante. Então, escrevam aí a palavra profissional, para eu ver mais ou menos quantos tem aqui que não é estudante. Zero, né? Era esperado isso. Ou tem. Ótimo. Duas pessoas. Agora eu gostaria de saber dos que são estudantes, os, os outros, né? Quem é estudante de engenharia química? Mas agora não, que eu sei que deve ser a maioria. Então, quem não é estudante de engenharia química, por favor, escreva qual é o seu curso. Muitos de química industrial, né? Química industrial é amiga e irmã da engenharia química, né? Na história da indústria química, química industrial nasce primeira, né? Nasce primeiro. E a engenharia química é uma evolução natural da química industrial. Beleza. Agora eu queria saber engenharia química, deve ser a maioria, né? Podem escrever aí, engenharia química. E eu estou vendo que o pessoal está botando a universidade do lado, podem escrever do lado a universidade também. Massa. Legal isso. Eu sei que é chato para vocês isso, mas para mim é legal, é importante para eu ter um perfil dessa turma, para eu saber com quem eu estou falando. Eu gosto disso, tá? Agora, para finalizar, é, por algum motivo, por acaso, ou sei lá por quê, alguém aí já me conhecia, ou pessoalmente, ou de ouvir falar? Quem já sabe quem sou eu, por acaso, por favor, escreva aí do lado, sei lá, se tiver algum aluno meu, sim, professor, ou sim, qualquer outra referência, se por acaso já me conhecia. Podem fazer isso? Tem alguns alunos meus. Eu fiquei curioso aqui de quem ouviu falar de mim. Já ouvi falar na UFES. Aí agora eu vou perguntar o que foi que você ouviu falar. Mas se não foi coisa boa, não fale não, tá? Só se foi coisa boa. Você quer abrir o microfone ou não? Não quer? Fique à vontade. Se não foi coisa boa, não fale. Deixa o microfone fechado. Você pode falar? Caramba, o cara não abriu o microfone. É melhor então. Entendi, viu? Valeu. Obrigado. Ouvi falar que é um professor. Ah, legal. Ouviu falar, então. Beleza. Agora, antes de começar, para finalizar, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar qual é a expectativa de vocês com esse mini curso? Por que que vocês vieram parar aqui? Pode ser? Não, ninguém quer falar, né? Tá bom. Então, beleza, vamos lá. Eu vou agora abrir a minha tela aqui e mostrar para vocês uma apresentação que eu preparei. Eu vou fazer este mini curso com base nesta apresentação. Espero que para a tarde a gente consiga se dedicar um pouco mais à parte legal do gás. E agora, pela manhã,
aos aspectos técnicos. E à tarde eu gostaria muito de ouvir vocês falando, tá bom? Depois, quando a gente for discutir, principalmente a parte de legislação do gás. Então se preparem, eu sei que vocês têm alguma restrição em falar, mas vamos lá. Vou apresentar minha tela aqui, tá? Vou fechar essa minha câmera, que eu preciso abrir minha tela. A partir de agora, eu vou colocar aqui em tela cheia, eu não vou ver vocês, eu não vou ver o chat. Então, se vocês escreverem alguma coisa, eu não vou ler, tá bom? Poderia, não sei se a pessoa que está fazendo a mediação do minicurso, talvez poderia, se achar importante em algum momento, interromper e falar alguma coisa, tá? Fiquem à vontade. Não precisa esperar o final do curso para fazer perguntas, se tiver interesse, não. Pode ser a qualquer momento. E se precisarmos, se quiserem abrir um debate, podemos a qualquer momento, tá? Não vou ser rigoroso em fazer a apresentação e apenas no final vocês falarem, beleza? Vou apresentar minha tela aqui para vocês. Tudo bem, professor, a gente vai ler os comentários. Senhor. Só responde aí, por favor, se a tela já aparece aí para vocês. Lembrando que eu não vejo o chat. Alguém pode falar? A tela já aparece? Sim, professor. Tá bom, obrigado. Então, olha só, esse é o panorama deste minicurso, tá? Desvendando o gás natural. Como eu falei para vocês, uma abordagem ampla de toda a cadeia do gás. E por ampla, não tão aprofundada em nenhum dos temas específicos. Cabe muito bem com essa nomenclatura do curso, né? Desvendando, né? Então, eu vou falar sobre o que é o gás natural, basicamente isso, sobre a sua origem e geologia, e sobre os reservatórios naturais do gás. Vou falar sobre produção e transporte, vou falar sobre processamento do gás, distribuição e usos, e, por fim, o novo marco legal. Eu espero que a gente consiga fazer agora pela manhã este tópico, que é o gás natural, produção e transporte e processamento. Se fizermos distribuição e usos, ótimo, mas não tão necessário. Podemos fazer pela tarde e, em seguida, o novo marco legal. Com certeza, o novo marco legal ficará pela tarde, tá bom? Se, eventualmente, o curso andar mais aceleradamente, a gente terminar esses 4 tópicos agora pela manhã, mesmo assim, o novo marco legal vai ficar apenas para a tarde. Então, vamos lá. O que é o gás natural? E qual é a sua origem? Aqui eu vou falar para vocês o que é origem e geologia, os reservatórios e as reservas brasileiras. Então, o que é este componente, este hidrocarboneto? É uma mistura, né, de hidrocarbonetos que, em condições de superfície, apresenta-se em estado gasoso. Então, aí já está a primeira definição importante. Em condições de superfície, quer dizer pressão e temperatura padrão, condição padrão. Se nessa condição, esta mistura de hidrocarboneto se apresenta em estado gasoso, chamamos de gás natural. E no reservatório, ele pode apresentar-se solubilizado na fase óleo ou desassociado. Solubilizado quer dizer que naquelas condições de pressão e temperatura de reservatório, nós temos o gás natural solubilizado na fase líquida, óleo. Então, como óleo, por aquelas condições. Se produzido, ou quando produzido, e chamamos de produção, é a extração do óleo do reservatório natural até a superfície. Então, se quando produzido aqui em superfície, ele apresenta-se em estado gasoso, é chamado gás natural.
ou ele se apresenta desassociado em reservatório. Quer dizer que já lá no reservatório, naquelas condições de reservatório, de pressão e temperatura, ele já é em fase gás. Então, obviamente, aqui na superfície ele também estará em fase gás. Então, essa é uma definição bem básica do que é o gás natural. Aqui nós temos uma tabelinha de composição típica do gás natural. Não é esta única composição para todos os gases. Há diferentes composições em diferentes localidades, em diferentes reservatórios, mas diferenças não tão significativamente diferentes dessas aqui, tá bom? Então, em composição, nós temos, para este caso aqui específico, 81,1% de metano, 6,2% de etano, 2,2% de propano, 0,9% de butano, gás carbônico em torno de 1,7% e nitrogênio em torno de 0,5%. E aqui a fórmula química do componente, tá? Agora, é interessante que na indústria de petróleo e gás, nós usamos uma nomenclatura específica, a nomenclatura não IUPAC. Por exemplo, para o metano, o CH4, como é uma molécula que tem apenas um átomo de carbono em sua estrutura, nós chamamos o metano de C1. Para o etano, que tem dois átomos de carbono na sua molécula, nós chamamos de C2. E assim sucessivamente, para o propano e para o butano. Percebam, porém, que aqui o 0,9% representa, na verdade, não apenas butano, apresenta todos os componentes com mais átomos de carbono, mais do que 4 átomos de carbono em sua estrutura. Então, temos aqui chamado de C4+, ou seja, C4, C5, C6, C7, tá bom? E por que isso é feito? Veja, 0,9%. Se este é o mais pesado, aqui nesses listados, os outros, o C5, C6, têm composição bem baixa. Então, agrupamos, fazemos o que se chama de lumping. Lumping dos componentes que têm 4 ou mais átomos de carbono em sua estrutura. E gás carbônico e nitrogênio, mesma nomenclatura da IUPAC, tá bom? Outra coisa importante de ser mencionada é que a mistura metano-etano é o que nós chamamos de gás residual. E a mistura propano-butano é o que nós chamamos de GLP, gás liquefeito de petróleo. Então, ó, C1 e C2, gás residual. C3 e C4, gás liquefeito de petróleo. Mais para frente a gente vai ver um pouquinho mais de detalhe e entender que, além disso aqui, nós temos além do GLP, nós temos o líquido de gás natural, o LGN. Mais para frente a gente vê isso, mas basicamente esta é a definição de gás. E esta, basicamente, é uma composição de gás, tá bom? Gás natural. E como ele se origina, de onde vem o gás natural, como ele é formado, qual é a geologia do gás? Olha só, ele se origina a partir da decomposição da matéria orgânica depositada sob sedimentos e em condições termoquímicas apropriadas. Na verdade, isto aqui é a definição da origem do petróleo, segundo a teoria orgânica de origem do petróleo. Petróleo e gás natural são hidrocarbonetos em fases diferentes. Então, a origem é exatamente a mesma. Aqui são os estágios evolutivos da origem do petróleo. Então, nós temos aqui, num primeiro momento histórico, o que nós chamamos de diagênese, até 60 graus Celsius, e um soterramento, vamos chamar aqui de razoável. Mas antes disso, é preciso falar, né, que o petróleo se origina da decomposição da matéria orgânica que foi depositada sob sedimentos em condições termoquímicas apropriadas. E ao longo de alguns milhares de anos, mais soterramento vai acontecendo, maior a profundidade, maior a pressão, maior a temperatura,
E se neste processo geológico em tempo longo não há condições oxidantes, e esta é uma das condições termoquímicas, se não há presença de oxigênio, aquela matéria orgânica vai se decompor, originando o petróleo ou hidrocarbonetos, de cadeias longas, fase óleo, ou de cadeias mais curtas, fase gás, tá bom? Assim se origina o petróleo. E aí, ao longo desse tempo longo, nós definimos os estágios geológicos de origem do petróleo. Então, no primeiro estágio, chamado de diagênese, temos a formação principalmente de gás bioquímico, é gás gerado pela decomposição daquela matéria orgânica. Temos já algum óleo, algum condensado, e algum gás desassociado, gás natural. O próximo estágio, chamado de catagênese, que já num grau de soterramento maior, portanto, maior pressão e também maior temperatura, entre 60 graus Celsius e 150 graus Celsius, aqui nós temos o estágio que está hoje o petróleo que nós estamos produzindo. Repetindo, produzindo, retirando da rocha, reservatório e trazendo até a superfície. Vejam aqui, ó. Então, é nesse estágio que temos grande formação de óleo. Muito condensado. Condensado quer dizer hidrocarbonetos de moléculas menores, mas naquela condição de pressão e temperatura estão em fase líquida. E aqui, gás termoquímico, que é o gás natural, a mistura de gases, tá bom? Próximo estágio evolutivo, chamado metagênese, entre 150 e 210 graus Celsius, numa pressão ainda mais elevada, nós temos reservatórios predominantemente de gás. Então, aqueles reservatórios que apresentam apenas gás e não apresentam óleos, ou seja, chamamos de reservatório de gás não associado ou de gás livre, muitos deles estão neste estágio evolutivo geológico, chamado metagênese. Acima de 210 graus Celsius, mais soterramento, mais pressão, num tempo geológico mais longo, nós passamos a ter uma espécie de degradação dos hidrocarbonetos, restando apenas metano, muito gás carbônico, metano em traços, esse TR é para traço, tá? Traço de metano e muito gás carbônico, chamamos este estágio de metamorfismo. Neste estágio aqui não há campo de petróleo nem gás que interesse, tá bom? Então, assim, de maneira bem resumida, o petróleo se origina. Estes são os estágios geológicos. Vamos para o próximo slide para ver uma coisa interessante. Isto tudo aqui acontece no que nós chamamos de rocha-fonte ou rocha geradora. Mas não é na rocha-fonte ou na rocha geradora que está o petróleo ou o gás que nós estamos produzindo agora. Vamos ver o que é que acontece. Este petróleo, este gás que estamos produzindo, está na rocha reservatório, que é outra, diferente da rocha geradora. Então, a rocha reservatória é aquela onde o petróleo e o gás, neste nosso caso específico, né, são contidos após o processo de migração, a partir da rocha-fonte e interceptação por armadilha geológica. Vamos ver o que é isso. Esta aqui é a nossa rocha reservatória. Uma animaçãozinha muito simples, boa de entender isso, ó. Imaginem que esta rocha aqui marrom é a rocha-fonte, ou geradora. Aqui o petróleo foi gerado. Por algum motivo, que nós vamos ver daqui a pouco, ele saiu daqui, migrou para outra região. Migrou e veio parar aqui, nesta rocha aqui, amarelinha aqui. Esta é a rocha reservatório. Vejam que aqui eu tenho aqui em cima gás, aqui no meio, em verde, óleo, e aqui embaixo, água. Então, estes fluidos estão contidos na rocha reservatório. E por que isso acontece? O petróleo sai da rocha-fonte e vai até a rocha reservatório. Chamamos isto de migração do petróleo. Então, voltemos aqui para a rocha geradora. Imaginem que ao longo de alguns milhões de anos, pela dinâmica natural da Terra,
das profundezas da Terra, né? Fraturas, dobras, falhas geológicas acontecem pela dinâmica. E aí, por essas fraturas, principalmente, abrem-se espaços para que o petróleo migre, saia dessa rocha geradora, ou rocha-fonte, e migre para uma região de mais baixa pressão. Com a formação do petróleo, dos hidrocarbonetos, pela decomposição da matéria orgânica, geração de gás inicialmente, vocês viram, gás termoquímico, a pressão dentro da rocha reservatória, ela aumenta. Porque ela aumenta, aquele fluido tende a sair daquela rocha, e só vai sair se a rocha fraturar, se permitir. Então, com a fratura pelas deformações geológicas, há a migração. Então, o petróleo sai da rocha-fonte, migra e vai parar na rocha reservatória. E ele só para de migrar quando ele é interceptado por uma rocha chamada selante, ou rocha capeadora, que tem como principal característica ser impermeável. Então, se ela é impermeável, não permite a continuidade do percurso, do caminho que o petróleo, que os fluidos estavam fazendo. Então, ela intercepta e armazena estes fluidos adjacente a ela, numa rocha porosa e permeável, que é a rocha reservatória. Assim surge o petróleo. Tão bonito isso, né? Tão legal, né? Depois disso aqui, vamos entender os reservatórios de gás, entrando aqui para o que nos interessa, né? Não dá para falar de gás sem falar de petróleo, porque o gás é petróleo, sim. Então, agora vamos falar especificamente dos reservatórios de gás. Mas antes disso, eu sei que eu falei muito, fui muito continuado. Talvez alguém já queira falar alguma coisa. Existe alguém querendo falar alguma coisa, querendo perguntar algo? Abro aí nesse momento, para qualquer dúvida. Não? Tem uma pergunta no chat, professor. Eu vou ler aqui para o senhor. Okay. Se o metano corresponde pela maior parte da composição química do gás natural, por que não ouve falar muito de obter o metano através de origem biológica, biogás? Na verdade, é uma outra possibilidade. E há a produção de metano ou de biogás, existe. A questão é que é um processo de baixa eficiência. Para você produzir uma quantidade significativa, viável para consumo do metano biológico, você precisa de uma massa de matéria orgânica muito grande, de uma área muito grande, e isto, de certa forma, inviabiliza o uso em larga escala, o uso comercial ou industrial. O que existe sobre o biogás de maior aplicação é algo bem local, fazendas que produzem biogás ali para consumo dela mesma, e ali é canalizado para a cozinha ou para qualquer outra área que se deseje utilizar isto como combustível, né, principalmente. O grande problema é a baixa eficiência, como, na verdade, a maioria dos métodos limpos de produção de energia. A energia solar é extremamente importante, essa sim já é usada em escala maior, mas ela é também de menor eficiência do que combustíveis fósseis, por exemplo. Falamos isso com base em balanço energético global do sistema, que eu não vou mostrar isso aqui para vocês agora, porque não é o nosso foco. Mas, infelizmente, essa é a realidade. A energia eólica, que também é utilizada, ela também é de menor eficiência do que energia hidrelétrica, por exemplo, ou de comparação mais ampla, menor eficiência do que energia proveniente de origem fóssil. Tá respondido? Tem mais alguma pergunta? Tem sim, é da Clara. Ela perguntou: isso é porque o C1, C2 e C3 possuem características físico-químicas relativamente próximas? Na verdade, quando a gente vai falar de propriedade físico-química de C1, C2 e C3, a gente já está falando mais de uso.
Mas quando eu me refiro à menor eficiência de produção do biogás, eu estou me referindo à conversão da matéria orgânica em biogás. Como eu disse, muita massa, muita matéria, para produzir uma quantidade limitada, vamos dizer assim. Então, para produzir uma quantidade viável para chegar a construir gasoduto, dali da origem do biogás até o consumo por uma cidade, por exemplo, seria preciso uma área muito, muito, muito grande e uma massa muito grande para ser convertida em biogás, o que inviabiliza totalmente este tipo de uso do biogás. Como eu disse, ele é mais local. Não é relativo às propriedades, é relativo à conversão da matéria ao biogás. Tá bom? Algo mais? Sim. Não, professor, por enquanto só foram essas duas. Então, vamos andando. Deixa eu só falar, quem fez as duas perguntas foi a mesma pessoa, ou se não, de onde elas são? Foram duas pessoas diferentes. Vocês podem responder no chat de onde vocês são? A segunda pergunta é a Clara, que é da Bahia. E a primeira foi do Henrique, é de Santo André, São Paulo. Beleza, valeu. Desculpa, é que eu sou curioso, tá? Eu gosto de saber com quem eu estou falando. Em sala de aula, eu só dou aula falando com os alunos, eles têm que falar comigo. Não gosto de falar sozinho, não. Vamos indo. Vou ver aqui agora o comportamento de fases de misturas de fluidos em reservatórios. Precisamos entender isso primeiro para depois classificar os reservatórios de gás, tá bom? Então, aqui vai ser uma espécie de resuminho ou de revisão rápida de algo que provavelmente muitos de vocês já conheçam. Vocês já estudaram, talvez, né, muitos, né, já estudaram na escola, assim, né? Aquele diagrama de fases, né, pressão, temperatura. E na escola vocês viram com água, não é verdade? E aí, pressão, temperatura, aí você tem lá o ponto triplo, que é o ponto onde coexistem as três fases em equilíbrio. Você tem o ponto crítico, que é o ponto de maior pressão e temperatura dentro da termodinâmica clássica. E vocês têm as regiões de líquido, ou de líquido, sólido e gás. Lembraram, né? Não precisam entrar nisso, não, né? Vamos ver aqui como isto nos interessa, tá? Para classificar reservatórios de gás. Diagrama pressão, temperatura. Olhem apenas para esta curva aqui. Vocês enxergam o mouse aí, não é? Eu estou com essa dúvida. Enxergam o ponteiro do mouse, não é? Sim, professor. Tá bom. Então, olhem esta temperatura, olhem esta curva aqui, do metano, tá? Esta aqui é a curva de saturação do metano, que separa as duas regiões, a região líquida, daqui, da região vapor, aqui. Então, nesta linha, sobre esta linha, coexistem as fases líquido e vapor do metano. Aqui, CP é o critical point, ponto crítico, tá bom? Então, olhem só, se você está numa região de líquido, numa determinada pressão e temperatura, aqui na ponta desse mouse, tá bom? E aí você começa a aumentar a temperatura deste sistema, mantendo a pressão constante, você começa a se aproximar da curva de saturação. Quando chega na curva de saturação, você tem a primeira bolha do metano, que estava em fase líquida. Neste ponto, quando surge a primeira bolha, chamamos isto de ponto de bolha, ou ponto de saturação, né? E quando você continua aumentando a temperatura na pressão constante, você passa para a região do vapor. Então, todo o metano está no vapor. Entendemos isso, né? Então, isto aqui é para uma substância pura, só metano. A mesma análise podemos fazer desse lado de cá, só para o benzeno. Mesmo tipo de análise. O que acontece, entretanto, em reservatórios de óleo e gás é que nós não temos um componente, nós temos uma mistura de centenas de componentes. E como nós vamos descrever o comportamento volumétrico, pressão, temperatura? Chamamos comportamento volumétrico porque pressão e temperatura
interferem no volume, né? Então, como nós vamos descrever o comportamento volumétrico de uma mistura tão grande? Antes de chegar lá na mistura, na mistura tão grande, vamos misturar apenas 2 componentes, metano e benzeno, como neste gráfico aqui. Então, imagine 25% de metano e 75% de benzeno. Nesta mistura aqui, nós analisamos o comportamento volumétrico por este gráfico pontilhado aqui. Chamamos isto aqui de envelope de fases, tá bom? Agora vamos analisar essa situação. Do lado de cá, aqui na ponta do mouse, nós temos metano e benzeno, essa mistura, os dois em fase líquida. Se aumentamos a temperatura, mantendo pressão constante, vamos chegar aqui, quando tocamos nessa linha, o componente mais volátil atingia seu ponto de bolha, então surge a primeira bolha do componente mais volátil. Então, este componente mais volátil passa para a fase vapor. O outro, entretanto, ainda está em fase líquida. Então, aqui nesta região aqui central, nós temos os dois componentes em equilíbrio líquido-vapor. Se continuamos a aumentar a temperatura na pressão constante, vamos chegar aqui no ponto de bolha do segundo componente. E aí, passando para cá, estamos com os dois componentes em fase gás. Ótimo. Entendemos aqui o comportamento volumétrico de uma mistura de 2 fluidos. Chamamos isto aqui de envelope de fase para estes 2 fluidos. Agora vamos para o reservatório de gás. O que é que nós temos lá? Ou de petróleo. O que é que nós temos lá? Mistura de muitos componentes. Como é que nós vamos fazer? Antes de ir para lá, eu vou fazer aqui, nesse gráfico mesmo. Imaginem aqui que eu não tenho mais uma mistura de 2 componentes, e sim muitos, centenas. Eu vou ter uma curva dessa aqui, ó, para cada componente. Imaginem várias curvas aqui dentro, várias curvas de saturação. Se eu tenho 100 componentes, 100 curvas de saturação. Então, à medida que eu vou aumentando a temperatura, eu vou atingindo o ponto de bolha de cada componente. Tá bom? É isso que vai acontecendo lá no reservatório. Eu estou falando aqui em aumentar a temperatura, para ficar no entendimento talvez mais simples. Mas eu posso fazer a mesma análise com pressão, reduzindo pressão na temperatura constante. Dando o mesmo, tá bom? Então, é isso que nós temos em reservatório. Muitos componentes, descrevemos em termos de envelope de fases. Quantitativamente, nós vamos falar em termos percentuais. Quando eu vou aumentando a temperatura na pressão constante, por exemplo, nesse ponto, se eu estou numa mistura de muitos componentes, quanto por cento de cada componente, quanto por cento da mistura está em fase líquida e quanto por cento da mistura está em fase vapor? É isso que vai me interessar, e não qual o componente lá no reservatório. Vou aumentando a temperatura, vou aumentando o percentual de componentes em fase vapor, até que do lado de cá eu tenho 100% em fase vapor. Entendido isso, né? Chamamos isto de envelope de fases, para estudo do comportamento das fases de uma mistura em reservatório. Agora vamos ver aqui. Aqui é como nós observamos lá no reservatório, tá? De novo, fase líquida, fase vapor, mistura bifásica, aqui representando a mistura de múltiplos componentes. Tem três regiões aqui importantes, ó, ou três constantes, né? Isto aqui, esta linha aqui, nós chamamos de cricondembárica, que quer dizer, ó, veja, é uma pressão constante. Então, é a maior pressão possível para a definição deste sistema dentro da termodinâmica clássica, tá? E temos esta curva aqui, que é a cricondenterma, numa temperatura constante, que é a maior temperatura possível para este sistema ser descrito, né, pela termodinâmica clássica. E aqui no meio, ó, eu tenho isso aqui, eu vou voltar a falar sobre isso, não vou falar agora, tá? Deixa guardadinho isso aqui. Eu tenho aqui a linha de pontos de bolha e aqui a linha de ponto de orvalho. Assim como o ponto de bolha é aquele ponto onde surge a primeira bolha,
Se eu fizer o percurso contrário, imaginem que eu estou aqui, na ponta do mouse, e reduzo a temperatura, quando eu chegar nessa curva de saturação aqui, vai existir a primeira gota de líquido. Então, chamamos este ponto de orvalho daquela substância que formou a primeira gota, tá bom? Então, analiso para a direita ou para a esquerda. Se for para a direita, vou atingindo os pontos de bolha. Se for para a esquerda, vou atingindo os pontos de orvalho de cada componente. Agora vamos lá para o gás, para como classificar reservatórios de gás. Nesta figura aqui, ó, nós temos um modelo neste aqui, ó, chamado Black Oil, um modelo de envelope de fases para fase óleo. Agora nós temos óleo e gás. Ó, Black Oil é um modelo termodinâmico, modelo físico, que determina, para facilitação, que o petróleo ele é constituído por dois componentes. Definimos isso. Quais são os componentes? Componente óleo e componente gás. Isto é a definição deste modelo, para facilitar a leitura. Este gráfico aqui não é de dados reais, não. Ele foi produzido por resultado de equação de estado cúbica. Neste caso aqui, foi a equação de Soave-Redlich-Kwong, que foi utilizada, tá? Tá aqui embaixo, ó, foi retirado do livro Phase Behavior of Petroleum Reservoir Fluids, da Pedersen e do Christensen, livro de 2015. É um livro de termodinâmica de reservatórios, comportamento volumétrico de fluidos em reservatórios. É muito legal, eu gosto muito deste livro, e a Pedersen, ela tem um modelozinho, eu volto a falar dela daqui a pouco, ela tem um modelo muito interessante de classificação de hidrocarbonetos. Mas vamos voltar aqui ao nosso caso, tá? Não vou falar dessas três curvas aqui, falei só do Black Oil, vamos para cá, para o que é o nosso objetivo. Curva de gás natural, envelope de fase de gás natural. Então, veja, a baixas temperaturas e pressões, podemos chamar de baixa, mas nem tanto, né? Algo em torno de 90 bar não é tão baixo, tá? Então, isto aqui é um reservatório de gás. É assim que nós analisamos. Com base nisso, classificamos os reservatórios. É o que a gente vai fazer agora. Mas antes disso, deixa eu voltar e falar sobre composição de gás, né? Vocês viram lá no primeiro slide que eu falei uma composição típica de gás. Aqui eu já abro mais essa composição. Veja que eu estou falando em nitrogênio e gás carbônico, como falei lá. Eu tenho aqui, nesta composição aqui, deste gás, muito C1, em torno de 90%, similar àquela primeira lá, né? C2 em torno de 5, C3 em torno de 2. Agora aqui eu dividi o C4 em NC4, que é o N-butano, e C4 isobutano. Isso aqui já interessa para quem estava trabalhando com esta composição. Também NC5 e IC5. E ele agrupou o resto, todos os outros componentes, em C6+. Não tem mais aqui, mas está subentendido, tá bom? Então, ele caracterizou este gás desta maneira. Vou voltar ainda a falar sobre composição mais para frente. Só quero mostrar para vocês que aqui já abriu mais, não parou no C4+, foi até o C6+. Então, vamos lá. O que é? Vamos classificar o reservatório. Reservatórios de gás são classificados em 3 opções. Reservatório de gás úmido ou de gás condensado, que é aquele reservatório quando o reservatório produz em condições de superfície um condensado. Na verdade, está escrito errado aqui, ó. Quando o gás produz em condições de superfície um condensado. O que é que isso quer dizer? Retiro o gás lá do reservatório e trago até a superfície, ele está em fase gás. Mas algum condensado existiu, existe algum líquido ali em condições de superfície. Então, porque foi produzido algum condensado, eu chamo este reservatório de gás úmido ou de gás condensado. Já o reservatório de gás seco é o oposto, não há condensado aqui em superfície, é só gás. Então, daquele reservatório, todo o gás produzido mantém-se em fase gás, não há condensado. E esse aqui é o mais bonito de todos, o reservatório de gás retrógrado.
deixa eu só explicar, né? Porque eu disse que ele é o mais bonito. Porque é o mais interessante termodinamicamente. Mas, assim, operacionalmente ele é ruim, ninguém gosta disso, é meio complicadinho trabalhar com isso. Operacionalmente, é muito bom que você tenha um reservatório de gás seco, por facilidade operacional. Mas reservatório de gás úmido, que produz um condensado, quer dizer, tem ali C5, tem C4, C5, C6, isso também tem um valor comercial interessante, tá? Vamos analisar esse reservatório aqui, de gás retrógrado. De novo, naquele gráfico que eu tinha falado para vocês, que eu ia explicar esse eixo aqui, né? Ele chama aqui de retrograde condensation, condensação retrógrada. Imaginem vocês essa situação, você está aqui na ponta do mouse, o reservatório apresenta inicialmente esta condição de pressão e de temperatura, um reservatório virgem, você não botou para produzir ainda. Aí você começa a produzir, retirar fluido do reservatório, trazer até a superfície. O que acontece com a pressão do reservatório quando você começa a produzir? Retirando fluido de um ambiente, você reduz a pressão daquele ambiente, não é verdade? Então, à medida que você vai produzindo, ao longo dos meses, dos anos, a pressão do reservatório vai diminuindo. Então, vamos fazer esse percurso de diminuição da pressão aqui, nesse gráfico, no mouse. O mouse vai descendo. Até que, vejam que interessante, você tinha só gás no reservatório, inicialmente. Pressão reduziu e você passa a ter algum líquido também no reservatório. Aí parem e pensem, é hora de pensar. Como isso é possível? Você não espera que um fluido, um recipiente que contém um fluido, vamos pensar em fluido líquido, só para a gente pensar, saindo aqui do caso do reservatório. Você tem um recipiente que tem um fluido líquido. Você reduz a pressão deste recipiente, vai reduzindo ao máximo. O que vai acontecer com esse líquido? Vai passar para a fase vapor. Na verdade, este é o comportamento esperado. E o contrário, se você tem um gás e você quer fazer com que ele se torne líquido, você aumenta a pressão, vai aumentando a pressão, o gás condensa, passa para a fase líquida. Este é o comportamento padrão e esperado. Então, por que aqui acontece isso? Chamamos este comportamento de retrógrado. Você está numa fase gás, reduz a pressão e você produz líquido. Que coisa estranha. Como explicar isso? Antes, vamos continuar reduzindo a pressão aqui. Aí você está na região de dois fluidos, duas fases, líquido e vapor. Vai reduzindo a pressão, até que você novamente passa para a região de apenas gás. E aí vai reduzindo a pressão e continua apenas gás. Então, por que você saiu de uma região aqui de gás, reduzindo pressão, passou por uma região de líquido? É porque o reservatório não é um ambiente estável ou estático. O reservatório é uma rocha. Nesta rocha nós temos outros fluidos, além dos hidrocarbonetos, além do gás. E ela se expande ou se comprime também. Então, há uma série de variáveis que precisam ser analisadas para definir o comportamento dos fluidos neste ambiente que tem o seu volume que se altera. Ah, não é muito, mas é, né? Imaginem vocês 1 milímetro de distância em toda a periferia do reservatório, se esse reservatório tem um volume extremamente grande. Estou falando de uma rocha, reservatório, maior do que a área superficial de alguns estados brasileiros. Então, imaginem que 1 milímetro de distância de deslocamento, de expansão, é um volume muito significativo. Então, isto interfere neste comportamento, tá bom? É muito interessante por isso, pela dificuldade, por ser multivariável, para você conseguir entender o comportamento nestes reservatórios. Tá bom? Então, assim eu classifico os reservatórios de gás úmido, gás seco e reservatório de gás retrógrado. Uma vez que nós já sabemos o que é o gás natural, qual é a origem e geologia do gás natural,
Entendemos os reservatórios de gás, vamos para as reservas de gás brasileiras. Mas aí, de novo, eu paro. Talvez tenha gente aí que goste de termodinâmica, talvez tenha gente que goste de modelagem termodinâmica e queira falar alguma coisa. Existe alguma pergunta por aí, algum comentário? Até agora não, professor. Então Qualquer vamos lá. coisa ele avisa. Faz outra coisa para mim, por favor. Qual é o seu nome? Desculpe. É Susan. Susan? Isso. Olha só. O nome da minha mãe é Suzane, não é Susan, Olha. mas... deixa eu lhe pedir uma coisa. Enquanto eu vou passando aqui, dá uma colhida aí, por favor, para o pessoal que estuda engenharia química ou engenharia mecânica, ou química industrial, em que período eles estão, e me passa o perfil aí, por favor, como é que está essa situação. Tem mais do final, mais do meio, mais do início? Pode ser? Depois você me fala, tudo bem? Tá ok, tá, professor. Então, vamos indo. Vamos para a classificação dos recursos, ou das reservas aqui no Brasil, especificamente. Como é que isto é feito, tá? Este infográfico aqui, ou este diagrama, ele é o padrão, a base para a determinação dos recursos, ou das reservas de petróleo e gás no Brasil. É um padrão definido por isto aqui, ó. Guidelines for Application of the Petroleum Resource Management System. A ANP exige, é uma legislação, é uma norma, que todos os produtores de petróleo do Brasil forneçam os dados de reserva dos campos que essas empresas operam, que forneçam esses dados à ANP. E esses dados são fornecidos com base neste sistema aqui. Então, estas operadoras vão informar anualmente à ANP a condição das suas reservas. Então, vejam, as reservas já descobertas, essa parte aqui de cima, e há as reservas não descobertas, vamos chamar assim, tá? Por enquanto. Eu não acho tão legal falar não descoberto, mas é a nomenclatura. As não descobertas são aqueles campos ou aquelas reservas que estão em fase de prospecção. Prospectar é pesquisar, procurar, buscar onde está o petróleo, onde está o gás. É o estudo. Então, em fase de estudo, nós temos aqui, eles passam, estamos estudando esta reserva aqui. E aí são classificadas em fase de estudo de menor estimativa, melhor estimativa e maior estimativa. Então, a empresa passa lá para a ANP. Nós temos este campo que indica uma menor estimativa de conter petróleo. Temos este outro campo que indica uma melhor estimativa e este que indica uma maior estimativa de conter petróleo. Isto aqui é passado quantitativamente para a ANP, em números, tá? Agora aqui, na parte das reservas já existentes, já descobertas, que já passaram por essa fase. Nós temos as reservas comerciais e temos as reservas subcomerciais. Comercial é o que já está em produção ou em ponto, já provada, já iniciará a produção. E subcomercial, aquelas que ainda não são viáveis de serem produzidas, por uma série de fatores de mercado, de custo, né? Enfim, vamos voltar aqui para as reservas comerciais. Elas são divididas em 3 reservas, 1P, 2P, 3P. Ou seja, reserva provada, reserva provável e reserva possível. Provada é aquela já definida, já concretizada. Eu vou mostrar daqui a pouco no próximo slide, com maior definição. Mas pela nomenclatura já é possível entender bem isso. Os recursos contingentes são aqueles que poderão vir a ser comercializados, mas não é viável neste momento. Então, são divididos em 1C, 2C e 3C.
de menor expectativa, de média expectativa, de melhor expectativa de comercialização. Tá bom? Olhem aqui a escala de incerteza, olhem. Aqui em cima, em reserva, partindo da esquerda para a direita, nós aumentamos a incerteza, não é? A provada é a de menor incerteza. A provável já é de incerteza. Já aqui embaixo, o caminho é o inverso, né? Maior incerteza está aqui, menor estimativa. Média incerteza está aqui, melhor estimativa. E de maior estimativa está aqui, com menor incerteza. Então, ele faz esse ciclo aqui de incerteza. Aumenta aqui, e aqui embaixo aumenta assim. Beleza? Esta é a metodologia exigida para que as operadoras utilizem e passem estes dados para a ANP. Agora, aqui uma explicação mais textual do que é a parte mais importante daquele método, né? O que são as reservas provadas, as prováveis e as possíveis. E o que são os recursos contingentes. Este aqui é o único slide que tem texto aqui. Eu não gosto de texto em apresentação, mas aqui é importante, tá? Vamos lá. Então, chamamos de reservas provadas a quantidade de petróleo ou gás natural que a análise de dados de geociências e engenharia indica com razoável certeza, como recuperáveis comercialmente na data de referência do BAR, de reservatórios descobertos e com condições econômicas, métodos operacionais e regulamentação governamental definidos. Ou seja, quando há uma grande definição. Se forem usados métodos determinísticos de avaliação, o termo razoável certeza indica um alto grau de confiança de que a quantidade será recuperada. O que são métodos determinísticos? São aqueles métodos baseados em equações fenomenológicas, em quantitativos por meio de métodos bem definidos, tá? Essa é uma das formas. A outra, que é a probabilística, né? Quando são usados métodos probabilísticos, aqui estamos trabalhando em termos de probabilidade, e não de maneira determinística. A probabilidade de que a quantidade recuperada seja igual ou maior que a estimativa deverá ser de pelo menos 90%. E mesmo para os métodos probabilísticos, o resultado do método deve ser maior do que 90% para descrever a reserva como provada. Já para prováveis, é um intermédio, é a mesma coisa, mas com probabilidade até 50%. Já as possíveis, probabilidade de 10%. E os recursos contingentes, quantidade de petróleo e gás potencialmente recuperável, de reservatórios descobertos por meio de projetos de desenvolvimento, mas cuja produção, na data de referência do BAR, não é comercialmente viável devido a uma ou mais contingências, fatores mercadológicos principalmente, tá? Isto aqui foi retirado do Boletim de Recursos e Reservas de Petróleo e Gás Natural da ANP 2019. Então, a cada ano, a ANP lança este boletim e lança com base nos dados que as operadoras passaram para a ANP. Então, quem gosta, quem tem interesse em verificar sempre o cenário de produção de gás no Brasil, ou petróleo também, né? Petróleo, né? E gás, é bom sempre ler esse boletim, beleza? Em 2020 não temos ainda. E aí, com base nisso tudo, está aqui uma tabelinha de qual é a situação do Brasil no ano de 2019, né? Dividido em produção em mar, produção em terra. Aí aqui, petróleo, produzido em mar e em terra, e aqui gás, produzido não, estou falando de reserva de petróleo e reserva de gás, em mar e em terra. Vamos ver aqui, só para passear um pouco por esses números aqui, ó. Em gás, né, que é o nosso interesse aqui. Reservas 1P, quer dizer aquela reserva provada, é aquela mais segura, já bem definida. Qual é o maior campo brasileiro em termos de gás?
Santos, Bacia de Santos. Segundo, Campos, em São Paulo. Depois, aqui, ó, Espírito Santo. Isto aqui eu estou em mar, né? E temos Sergipe aqui também. Vamos para a terra. Olha como o cenário muda. Qual é a maior bacia brasileira de gás em terra? Solimões. Solimões aí no Amazonas, né? Então, o Amazonas, no meio da floresta, produz gás. E é o maior produtor de gás terrestre do Brasil. É este estado aí, Amazonas, tá bom? Parnaíba também é significativo. Aqui eu estou em terra. Beleza? Para reservas 1P. Para reservas 3P, está aqui também os dados. E os recursos contingenciados, está aqui os dados também. Veja uma coisa interessante, vamos falar de Sergipe agora, tá? Recursos contingentes, quer dizer, aqueles que apresentam grande reserva, mas não estão em condições operacionais no momento. Olha como Sergipe aqui em mar tem um valor de reservas provadas e reservas prováveis, né? E olha o valor de recursos contingentes, ou seja, aquilo que é reserva, mas não está em operação. Vejam como a coisa é bem maior, né? Não sei se vocês sabem, agora em 2019 foi anunciado que Sergipe tem uma reserva de gás muito grande. Na verdade, esse dado da notícia de 2019 nem está aqui ainda. Porque esses dados foram publicados em 2019 com base em 2018, né? Em 2020 sai novamente o boletim com base em 2019. Então, isso aqui deve subir bastante para o caso de Sergipe, tá bom? Isto aqui deve subir, mas há algo muito triste para o caso de Sergipe aqui. Mostro daqui a pouco para vocês, tá bom? Vamos em frente. Alguma dúvida, eu vou parar aqui este momento, vou parar os slides e vou mostrar algo sobre reservas brasileiras em outro ambiente. Então, enquanto eu vou aqui mudando minha tela, vocês fiquem à vontade para falar, comentar alguma coisa, perguntar algo, tá bom? O Susan, e aí, qual foi o resultado lá daquela pesquisa? O que é que tem mais aí? Mais para o final, mais para o meio ou mais para o... Mais para o meio, na verdade, professor. Eu estava vendo que a maior parte do pessoal do primeiro período e do sexto. Aí tem uma galera também de Química Industrial, eu vi que tem umas 4 pessoas também, então estou nessa faixa aí, estudantes. Beleza. Ó, eu estou vendo aqui o chat agora, tá? O Eric Cruz perguntou aqui, o volume de gás natural nos reservatórios se extingue mais rapidamente que o volume de petróleo? Veja só, é uma pergunta que não tem como eu responder assim tão diretamente, porque eu estou comparando o reservatório de petróleo com o reservatório de gás. Para isso, eu tenho que saber qual é o reservatório de gás, qual é o reservatório de petróleo. Não é bem assim que a coisa funciona, não, tá? Mas, assim, tentando responder, eu poderia dizer a vocês que nós temos os extremos dos dois lados. Temos, no caso de reservatório de óleo, campo operando há 50 anos ou mais. Aqui em Sergipe, nós temos o campo de Carmópolis. É o primeiro campo terrestre do Brasil, da década de 60, que opera até hoje. E nós temos outros reservatórios, agora, de gás muito antigos. Bolívia tem reservatório muito grande de gás que opera, aí eu não tenho o número exato, mas também é muito antigo. Então é difícil falar qual dos dois se extingue mais rapidamente se você está comparando volumes diferentes. Agora, se você falar mesmo volume de reservatório de óleo com o mesmo volume de reservatório de gás, podemos comparar? Aí sim tem uma resposta? Também não, porque depende da demanda. Porque a operação do reservatório de gás ela é muito influenciada pela demanda. Se você está no momento de baixa demanda, você não vai produzir.
porque você não se interessa. Se você está num momento de forte demanda, você vai produzir maior. Então, a produção e, portanto, o uso do reservatório é multifatorial, não tenho como responder assim tão diretamente, tá bom, Eric Cruz? Eu estou vendo aqui a foto do Cleison Freitas. Foi meu aluno, né? Ou é? Tá ouvindo aí, Cleison? Deixa eu falar para vocês agora, ainda continuando em reservas, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, eu poderia ter tirado aqui alguns gráficos desse ambiente e ter mostrado para vocês aí na minha apresentação, mas eu prefiro mostrar lá na fonte para vocês, eu acho que fica melhor. Quando é na fonte, depois vocês podem ir lá e explorar mais, tá? Deixa eu só ajustar as condições aqui, pronto. Vamos lá, ó. Vamos ver esse site aqui, não sei se vocês já conhecem, se conhecem, ótimo. Se não conhecem, eu sugiro que vocês passeiem por lá. É o painel dinâmico de produção de petróleo e gás, da ANP. Então, vocês lembram que eu mostrei que para reservas, as operadoras passam aqueles dados para a ANP? Então, com aqueles dados, eles montam aqui esse painel dinâmico. E com outros dados também, que as operadoras precisam passar para a ANP. E não só operadoras, outras fontes também. Mas o que nos interessa aqui é gás. Vamos aqui para a produção de petróleo e gás no panorama nacional. Vamos ver uma coisinha aqui legal. Ó. Produção nacional. A minha tela está aí, né? Vocês estão vendo, né? Eu não tirei não, né? Não, professor, estamos vendo sim. Certo. Olha, então vocês viram, vou voltar, né? Deixa eu mostrar como a gente chega aqui, né? Para vocês não... Ó, vai lá no Google. Digita aí painel dinâmico ANP. Digita isso, vai aparecer alguma coisa. Clica aí na primeira coisa que aparecer. Vai aparecer uma notícia aqui sobre painel dinâmico. Clica no link desses aí, ó. Painel dinâmico de produção, é esse que eu quero. Painel dinâmico de produção de petróleo e gás natural. Aí vem aqui, ó. Vamos nesses links aí. Tá aí, chegamos. Então, o interesse agora aqui é o panorama nacional. Clique aí nesse ícone panorama nacional. Depois, produção nacional. Estamos aqui com vários dados de produção de petróleo e gás aqui no Brasil. Podemos filtrar esses dados, ó, por localização, por instalação, campo, bacia, operadora, ambiente, pré-sal, tipo de contrato executado. Vamos no mais amplo aqui, para a gente entender. Ó. Vamos por campo. Deixa todos os outros como está. E vamos por campo. Campo não, perdão. Vamos por bacia. Posso selecionar tudo. Então, todas as bacias de produção do país estão aí. Vamos verificar aqui os dados. Ó. Tenho aqui produção de petróleo. Tenho aqui produção de gás. E tenho aqui os dados tabelados em planilha, ó, petróleo, equivalente, petróleo, gás natural, óleo. E aí vocês podem navegar por esses dados aí. E aqui para um período que você define, ó, esse gráfico aqui está para janeiro de 2019 até agosto de 2020. Se vocês querem ver qual foi a evolução da produção de gás aqui no Brasil neste período, deixa aí. Então, vamos ver aqui, neste período, janeiro de 2019 a agosto de 2020. No Brasil, ó, essa é a produção verde, gás natural total. Aí aqui há uma diferença, gás natural não associado, gás natural associado. Vamos retomar. O que é o gás natural não associado? É aquele reservatório de gás apenas. E o reservatório de gás associado
aquele reservatório de petróleo, que quando você produz o petróleo, também produz gás. Então, como há uma maior produção de petróleo no Brasil, quando produz o petróleo, também produz o gás. Então, a produção de petróleo de gás natural, a produção de gás natural associado é maior do que a produção de gás natural não associado. E a soma dos dois é essa curva verde aqui, tá bom? Então, de janeiro de 2019 a agosto de 2020, eu tenho esta evolução. Podemos mudar aqui. Vamos lá para trás. Vamos botar 2000. 2003. Novembro. Janeiro de 2003 até hoje. Aí vai aqui, ó, essa é a evolução dos dados neste período. Vejam que fomos aumentando a produção de gás ao longo do tempo. Tá? Mais do que dobramos desde janeiro de 2003 aqui no Brasil. Vocês podem verificar esses dados, como eu disse, aqui na planilha também. E vocês podem fazer por estado. Vamos tirar aqui a seleção todos e vamos escolher um estado. Uma bacia, perdão. Então, a bacia de... Cadê? Eu quero a dos Solimões, né? Aí na região do Amazonas. Bacia dos Solimões. Qual é a produção do gás? De janeiro de 2003 a agosto de 2018, esta é a evolução, ó. O interessante para ser falado aqui é isso. Lá no Solimões é terra, não é? Só produz gás. Ou só produz gás não associado, porque a produção de petróleo é menor. Então, há reservatório de gás na Bacia dos Solimões. Então, nós temos aqui, ó, esta é a evolução. Ó. Vejam que a linha verde e a linha vermelha se confundem porque é produção predominante de gás não associado, só gás em reservatório. Então, ó, a evolução é essa, também um aumento, né? Vamos ver aqui outra bacia, a de Sergipe. Agora eu quero mostrar para vocês a tristeza. Fiquem tristes mesmo, tá bom? De janeiro de 2003 até agosto de 2020. Havia uma produção muito significativa, de 2.000, mil com mil aqui, né? Então, dá 2 milhões de metros cúbicos por mês, né? Esta era a produção. Vamos evoluindo. A produção oscila e passa a subir, né? Subir consideravelmente. Até que, atualmente, nós chegamos nesta condição aqui em Sergipe, ó. 0 de produção de gás. 0. Tá? Ou seja, ó, a partir de março de 2020, houve um desinvestimento em produção de gás aqui em Sergipe. Passamos para maio de 2020 a 0 de produção. Volto a falar sobre isso daqui a pouco. Por que isso acontece? Agora vejam a contradição. Como é que Sergipe está produzindo 0 de gás, se eu mostrei para vocês lá que há um contingente de gás aqui em Sergipe alto, e há aqui em Sergipe uma descoberta recente de 2019, na verdade, a confirmação da descoberta de um reservatório de gás muito significativo, que coloca Sergipe entre os principais, as principais reservas de gás do país. E por que passou a produzir nada? Vou voltar aqui, antes de falar sobre isso. Mas eu quero ouvir vocês. Por que Sergipe passou a produzir nada? Alguém já tem alguma informação? Quem é que está de olho nas notícias? Alguém quer falar? Nathalie Muniz colocou uma carinha de triste aí, ó. Alguém entende? Alguém, por acaso, imagina qual é o motivo disto, de Sergipe ter uma descoberta comprovada recente e passar a produzir muito pouco ou nada de gás? Alguém pode falar alguma coisa? Vocês não gostam de falar, né? A base da Petrobras foi desativada, é uma pergunta.
Aqui em Sergipe, nós tivemos a unidade operacional da Petrobras, que é Sergipe Alagoas, desativada. Há um desinvestimento muito forte aqui em Sergipe, da Petrobras. E nós temos aqui uma unidade de processamento de gás natural da Petrobras, que foi desativada também. E nós temos aqui em Sergipe, em contraposição a isso, e paradoxalmente, uma empresa da Petrobras, que é a Fafem, Fábrica de Fertilizantes de Sergipe, que se utiliza de gás como insumo, como matéria-prima. O metano é matéria-prima do fertilizante nitrogenado, ureia. O hidrogênio do metano reage com o nitrogênio atmosférico na fábrica de fertilizantes e produz amônia, e da amônia se produz a ureia. Então, o metano que chegava da nossa unidade de processamento de gás natural para a fábrica de fertilizantes, não chega mais, e a fábrica foi posta em hibernação, parou também. E, além disso, agora retornou com uma outra empresa que arrendou, da iniciativa privada. E outro paradoxo é que aqui em Sergipe foi instalada a termoelétrica, e inaugurada recentemente, a maior termoelétrica da América Latina, termoelétrica a gás. Como é que pode? Uma termoelétrica se instala no estado que produz muito gás, e a termoelétrica queima gás para produzir energia elétrica, e esse estado parou de produzir gás. Como é que pode? O que é isso? Por que isto está acontecendo? Então, de onde vem o gás que alimenta a termoelétrica? Aqui em Sergipe, a indústria de cerâmica também, que também se utiliza de gás natural. Cerca de 30% do custo de produção da cerâmica é deste insumo, gás natural. Então, se há demanda, e forte demanda por gás no estado, por que parou a produção de gás? Eu não vou responder agora, eu quero que vocês fiquem aí com a pulga atrás da orelha. Depois eu respondo, tá? Vou responder só quando a gente voltar, depois de meio-dia. Quem não voltar depois de meio-dia não vai ter a resposta, tá? E eu espero que, se vocês não voltarem, algum dia vocês precisem dessa informação e passem vergonha por não ter a informação. Beleza? Entendemos, né? Todos vão voltar, né? Eu estou muito preocupado com esse retorno, porque todo mundo vai almoçar, né? E esse almoço é muito perigoso. Eu também acho que eu não consigo funcionar depois do almoço. Preciso dormir. Mas eu vou me esforçar para estar aqui. Temos 63 pessoas. Se quando eu voltar tiver 62, eu vou embora. Eu não falo mais com vocês, tá bom? Combinamos, né? Vamos lá. Eu queria falar aqui sobre o panorama nacional, mas agora eu quero ver aqui, ó, aproveitamento de gás, movimentação de gás. Deixa eu ver se é isso que eu quero mostrar para vocês. Não, não é isso, não. Onde é? É aqui, mapas. Mapas, distribuição por estado. É isso que eu quero mostrar para vocês. Não, não é isso também, não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar, tá? Acho já. Não é esse. Também não é esse. Eu estou me perdendo aqui, mas vou achar. É só esperar um pouquinho, tá? Produção por período, isso. Região. É isso que eu quero mostrar para vocês. Olha só. Um comparativo dos produtores. Aqui, ó, em agosto de 2018, esta é a situação, olha. Rio de Janeiro produzindo 65,3% do gás natural do país, São Paulo 13,3%, aqui por conta, Rio de Janeiro por conta da Bacia de Campos, né, e São Paulo por conta da Bacia de Santos. E aqui tem esse estado aqui, está escrito aqui Amazonas, né? Mas, na verdade, Amazonas, pela produção de gás da Bacia do Solimões, né?
E aqui vocês não veem mais nesse cenário Sergipe, não existe. Vamos voltar aqui no tempo, vamos lá atrás, 2013. 2013, janeiro de 2013, ó, o maior produtor era Rio de Janeiro, com 36,8%, seguido do Espírito Santo, depois Amazonas, Bahia, São Paulo, Sergipe está aqui, com 4% da produção nacional de gás, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, era o sexto maior produtor de gás, eu estou falando só de gás aqui, né? Em 2013, aí você vem evoluindo nos anos seguintes, por exemplo, em 2016, 2017, Sergipe ainda está aí como produtor de gás. O Rio de Janeiro passou a produzir mais, São Paulo também, Amazonas também, Espírito Santo, e Sergipe está aqui, ó, sétimo maior produtor, com 1,9% da produção no país, certo? E hoje, agosto de 2019, Sergipe não configura-se mais como um produtor de gás. Isto é definido, nunca mais vai voltar a ser produtor? Não, não é bem assim, né? Mas quem produzia gás aqui em Sergipe era a Petrobras, que não produz mais, desinvestiu. Beleza? Este é o nosso cenário. Queria mostrar para vocês este painel aqui, que é muito interessante, tem muita informação, não só de gás, como de petróleo. Vamos ver outra coisa interessante aqui neste painel. Aproveitamento de gás, ó, injeção de gás. Aí a gente começa a entrar numa coisa muito interessante, muito importante que acontece aqui no Brasil. O gás produzido, ou com capacidade de ser produzido pelas instalações que nós temos de produção, não é consumido em sua integralidade pela nossa indústria, nem pelas residências ou automóveis. Por quê? Porque não chega a eles em quantidade suficiente, porque a nossa malha de gasodutos ela é incipiente, não é suficiente. Então, o que é que acontece? O gás ele é produzido durante a produção do petróleo, você quer o óleo, o que é que você faz com esse gás? Você reinjeta. Reinjeta porque isto é um dos métodos de recuperação de petróleo, você estimula os reservatórios de petróleo injetando gás para aumentar a pressão do reservatório, e isto é um estímulo de produção, é um método, mas injetamos mais do que precisamos porque temos que botar esse gás em algum lugar, o gás que é produzido e não é escoado. Então, injetamos mais do que precisamos. Então, a injeção de gás aqui é muito alta. Vejam aqui, ó, de 2003 a 2020, qual é o perfil de injeção aqui, ó, nesse gráfico aqui, gás injetado. Olha o gráfico verde, né, que é a injeção total. Olha só. Como há uma evolução da quantidade de gás injetada, ou seja, está havendo maior produção de gás e eu estou injetando esse gás que está sendo produzido, está aumentando. Isto é um desperdício. Há também queima de gás, mas aí principalmente por questões operacionais, segurança operacional, né? Mas também baseado no excesso, né? Na pressão alta de produção, você precisa aliviar o campo, aliviar a sua operação e você queima alguma parcela. Isso aqui é de grande tristeza, você saber que você precisa reinjetar tanto gás porque você não escoa. Você não faz chegar ao consumidor final, que precisa do gás. Então, veja que eu falei para vocês da indústria cerâmica, que usa muito este insumo e paga um custo elevado. Se esta oferta para a indústria cerâmica, especificamente, se esta oferta for aumentada, é lógico que o custo é reduzido. Então, há aí algo errado neste mercado que precisa ser redimensionado em termos de legislação e em termos de estrutura do nosso país, tá bom? Era isso que eu queria mostrar aqui no site da ANP. Vou voltar lá para a minha apresentação, tá bom? Enquanto eu vou voltar lá, eu vejo aqui alguma pergunta, tem alguém falando alguma coisa aqui. Nós voltaremos que horário? Eu acho que é 1 hora, né? Está aí escrito, Lucas Rubem, 1 hora.
Vai dar uma pausa de 1 hora agora, meio-dia? Vai, né? Ah, o Lucas Rubem está afirmando. Raíssa, demorei, mas criei coragem. Sergipe parou por causa dos blocos de pré-sal comprados pela China. Não, não é isso não. Tem nada a ver com isso não, tá bom? Na verdade, eu vou explicar bem quando eu estiver lá falando do marco, do novo marco legal do gás natural, lá de tarde. Então, eu não vou lhe falar agora, não. Falo de tarde para você voltar. Fica aí curiosa. Cadê minha apresentação aqui? Pronto, voltando aqui à nossa apresentação, estávamos aqui, ó, passamos pelo gás natural, o que é, a origem, a geologia do gás natural, os reservatórios, classificação de reservatórios. Chegamos aqui nas reservas e definimos como os dados são gerados, mostramos como os dados são gerados e mostramos nossas reservas brasileiras. Agora vamos para produção e transporte. Vejam bem, o gás ele é produzido, da produção ele é transportado para o ponto de coleta, chamamos assim, que é aquele ponto que recebe o gás da cabeça do poço. E, muito comumente, no ponto de coleta existe a unidade de processamento de gás natural. Processa o gás, vamos ver daqui a pouco como isso acontece, e este gás é distribuído para consumidores. Então, temos o transporte da produção ao ponto de coleta. Vamos não confundir transporte com distribuição, tá bom? Da produção ao ponto de coleta, chamamos de transporte. Do processamento até o uso, chamamos de distribuição, beleza? Então, vamos ver aqui como se dá o transporte a partir da produção. Vou mostrar para vocês qual é a nossa malha de gasodutos de transporte e os pontos de coleta de gás natural aqui no Brasil. Malhas de gasoduto. O Brasil tem 9,4 mil quilômetros instalados de gasodutos de transporte. Estados Unidos, por comparação aí, 497 mil quilômetros instalados. Depois nós temos aí a Europa com 200 mil quilômetros instalados. E agora comparem Brasil com a Argentina. Brasil tem 16 mil quilômetros instalados. Olha, a Argentina tem 16 mil quilômetros instalados. Olha, Brasil com 9,4 mil, com essa expansão territorial toda. E a Argentina, bem menor do que o Brasil. E a Argentina tem praticamente o dobro de gasoduto instalado, tem alguma coisa errada acontecendo com a gente. E nós temos uma reserva de gás maior do que a Argentina. E temos potencialidade industrial maior do que a Argentina, know-how em produção de gás. Por que é assim? Vamos ver aqui como é que isto acontece no mapa. Esse é o mapa da nossa malha de gás, ou de transporte de gás, gasodutos, infraestrutura de gasodutos de transporte no Brasil. Vamos ver aqui a legenda, olha só aqui, ó, gasodutos terrestres, tracinho preto existentes. Então, vejam, ó, temos o litoral cortado por gasoduto de transporte de gás. Temos esse aqui, ó, que é o gasoduto Brasil-Bolívia. E aqui, ó, no Amazonas, um gasoduto importante que liga Urucua a Manaus. Aqui é a Bacia dos Solimões, que produz gás ligado a Manaus. Vejam aqui, pontilhado vermelho, em avaliação. No caso do estado do Amazonas, há uma avaliação para a construção de gasoduto aqui, ligando Urucu ao estado de
Rondônia e ligando aqui Manaus à fronteira com o estado do Pará. Temos aqui gasoduto de escoamento, né, em azul. Chamamos de gasoduto de escoamento aquele que vai da produção do campo até a unidade coletora. A unidade coletora, da unidade coletora até a distribuição, precisa passar pela unidade de processamento de gás, né? Aqui em azul que já existe, não está nesse mapa aqui, mas há um projeto grande da Petrobras de gasodutos aqui na bacia de Campos e na bacia de Santos, que não está representada aqui. Alguma parte já em operação e outra parte em construção. Isso aqui vai elevar muito a potencialidade dessas duas bacias. E aqui, ó, vejam só que coisa interessante, olhem. Vejam aqui, terminais de GNL, gás natural liquefeito. Gás natural liquefeito é aquele que vem transportado do ponto de processamento até o seu ponto de coleta para distribuição e uso por navios. Então, são unidades importantes também. Então, temos aqui no Ceará uma unidade de GNL, temos aqui em Sergipe uma unidade de GNL, aqui na Bahia também, temos mais aqui no Sudeste. Aqui em Sergipe, começa a aparecer aqui, nesta unidade aqui, um pouco da explicação do motivo da parada de produção de gás aqui em Sergipe. Mas, como eu disse, não vou entrar nestes detalhes agora, tá bom? É importante entender que é uma rota importante, é por aqui que o Brasil importa gás, exatamente, o Brasil importa gás. Tem uma reserva gigantesca, tem uma necessidade, tem uma demanda de gás alta, mas não tem uma malha de gasoduto suficiente para esta demanda, para a produção ser escoada até o consumidor final. Então, importamos gás que entra por estas unidades aqui, ele vem líquido, vem gás natural liquefeito. Aqui nestas unidades existe a unidade de regaseificação. Então, este gás natural liquefeito é regaseificado para ser usado pelo consumidor final. Esta é a nossa situação, nossa infraestrutura de gasodutos de transporte no Brasil. E, para finalizar aqui, esta etapa, um mapa muito simples sobre os pontos de coleta, né? Aqui, pontos de coleta de gás natural. Ponto intermediário entre a cabeça do poço e a unidade de processamento, como eu já informei para vocês. Então, aqui no Brasil, são essas, que naquele mapa lá também é possível verificar, no anterior, né? Na Bahia, muitos pontos de coleta, aqui em Sergipe eu mostrei um para vocês, em Alagoas, e aqui no Rio, no Espírito Santo e em São Paulo, Bacia de Santos, de Campos e do Espírito Santo. E aqui no Amazonas também, já mostrei para vocês, tá bom? Então, temos aqui o que é o gás, produção e transporte, e vamos para processamento do gás natural. No processamento do gás natural, eu vou falar de maneira até certo ponto bem detalhada, mas não tão aprofundada. E distribuição e usos, ele também ele não é tão extenso, e aí a gente entra logo no novo marco legal. Pela hora, 11h34, eu acho que é melhor não interromper a parte de processamento. É melhor a gente fazer toda de uma vez só. Então, nesse horário eu não vou conseguir. Mas vamos ver aqui só o que é o processamento, tá? Então, o gás ele é processado com o objetivo de separar as frações leves das frações maiores. Frações leves, C1 e C2, o gás residual, como vocês já viram, e as frações maiores, o GLP, que vocês já viram, e o líquido de gás natural. Aqui começa a aparecer o que eu tinha dito para vocês lá na frente, que o gás ele não para ali no C4 mais, a gente divide um pouquinho mais ele, né? Então, C1 e C2, gás residual,
GLP, o gás liquefeito de petróleo, que é predominantemente C3 e C4, e o LGN, líquido de gás natural, que é o C5+. Então, o processamento tem este objetivo, separar estas frações. E, basicamente, nós temos isto aqui, ó, numa unidade de processamento de gás natural. O gás natural entra na UPGN, unidade de processamento de gás natural, e sai da UPGN gás natural seco. Gás natural seco é C1, C2, gás residual. Sai GLP, C3 e C4, e sai LGN, C5+, numa unidade de processamento de gás natural padrão. Temos outra possibilidade de processamento de gás natural, que está aqui embaixo, que é entrando na UPGN o gás natural e saindo o gás natural seco. Agora que esse gás natural seco rico, ou predominantemente C1, e eu separo o C2, o etano. E tenho o GLP e o LGN, como já citado. Por que eu separo o etano aqui? Porque este é um componente importante, matéria-prima importante da indústria petroquímica. Então, muitos derivados plásticos, resinas, são produzidos a partir do etano. Então, se a UPGN separa o etano, chamamos isso aqui de etano... Fugiu a palavrinha? Etano especificado para a indústria petroquímica, é produzido aqui, separado aqui na UPGN e enviado para as indústrias petroquímicas, tá bom? Então, sobre o processamento é isso. Vou mostrar, então, pela tarde, quais são os métodos ou os processos que nós temos para fazer o processamento do gás natural. São eles: processo Joule-Thomson, processo chamado refrigeração simples, a absorção refrigerada e a turboexpansão. Cada um deles com a sua peculiaridade e para o tipo de carga específica. Não adianta, eu quero porque eu quero usar o processo refrigeração simples. Não, isso depende de qual é a minha carga, qual é a localidade, qual é a logística envolvida. Então, a escolha do processo é muito função disso, tá bom? Vamos ver isso, então, pelo período da tarde. E aqui eu vou paralisar, certo? Mas, então, vamos aproveitar esse tempo que nós temos e vamos às perguntas. Que é isso aí? Alguém botou aí... formulário de pesquisa. Explica aí. Oi, o pessoal deve preencher para obtenção do certificado, os que estão presentes aqui. Pensei que era outra coisa. E aí, pessoal, estou à disposição de vocês. Já estão com fome, querem ir comer, né? Mas fiquem à vontade. Posso responder nesse tempinho que nós temos aqui. Qualquer dúvida, qualquer comentário de vocês. Quanto aos contaminantes, olha, eu vou falar dos processos do processamento do gás natural, né? Então, isso aqui a gente vai falar alguma coisa lá naquele momento. Então, dá para esperar para daqui a pouco, né? Quem é você, Alice? Faz o quê? Estuda onde? Estuda o quê? De onde você é? Voltamos às 13 horas, horário de Brasília. Mais alguma dúvida? Mais algum comentário que vocês gostariam de Salvador, Alice? Estuda engenharia química. Alice, eu estava fazendo doutorado aí em Salvador, na Politécnica. Eu terminei as disciplinas e eu fazia no PEI, Programa de Engenharia Industrial. E terminei as disciplinas e parei, porque eu tive um problema de saúde. Pretendo voltar. Estava aluno da professora Glória, você deve conhecer, Glória de Termodinâmica. E eu sou de Salvador, viu? Aí Raíssa fala aí, quando o senhor falou do uso do gás natural para a produção do petróleo, há estudos para a utilização de outro gás como substituto.
está se referindo aos métodos de recuperação de petróleo. A injeção do gás natural é um método de recuperação de petróleo. Há outros métodos, injeção de água, o combustão in situ. A Alicia, peraí, só um instante, a Alicia falou IFBA, não foi? Eu pensei que era UFBA. É IFBA, eu estava na UFBA. Tá bom, beleza. Então, há métodos de recuperação, injeção de gás, injeção de água, o método de combustão in situ, injeção de surfactantes, injeção de polímeros e biopolímeros. Eu acho que você está muito interessada na parte mais, talvez, né, na parte mais sustentável, né? Mas outros gases, CO2, injeta-se CO2, mas outros gases eu não conheço, tá? Injetamos o gás natural porque é o mais fácil, já está ali, produzimos ele e vamos injetar. Então, isso é muito simples. Não faria sentido eu produzir petróleo e produzir gás e eu trazer outro gás de outra fonte para reinjetar ali. Não, não é uma logística que pareça viável, não faz sentido isso. Então, não existe. Outro gás que existe para ser injetado é CO2, gás carbônico, que também é produzido no campo. Tá bom? Professor, esse material o senhor pode disponibilizar? Posso. Eu estou vendo que está sendo gravada, né? Esse minicurso está sendo gravado. Não sei se essa gravação já vai ser disponibilizada a vocês, mas posso disponibilizar o material também. Ele é feito no Prezi. E eu posso gerar o arquivo Flash e vocês usam. É o executável disso, né? Posso fazer sim, depois, no finalzinho, tá bom? Quem foi que perguntou se posso Decinho. Depois, Raíssa, Lucas, vai ser disponibilizada no YouTube, aí é com o Lucas Rubem respondeu, né? Professor, as exportações de mar, as extrações de mar, são mais viáveis do que as extrações em terra, certo? Talvez por isso tenhamos uma malha tão pequena em terra. Não se trata de ser mais viável, se trata de que tem mais gás em mar. Então, se tem mais, vamos lá buscar onde tem. Este é o motivo, tá bom? Mas temos um campo em terra muito importante, que eu mostrei para vocês, de gás especificamente, né, que é na bacia dos Solimões. Beleza, Alisson? O que mais? Professor, eu acredito que o senhor pulou a pergunta do Lucas Oliveira, Cadê? Onde está? sobre a região amazônica. Não está muito em cima, não. Alisson Decinho, Lucas Rubem, Lucas Oliveira. Em sua opinião, a região amazônica tem grande potencial de crescimento no âmbito de produção de gás? Sim, sim. Tanto é que já há pesquisa e projeto em estudo para instalação de 2 ramos de gasoduto, que eu mostrei ali para vocês, né? Ligando a produção lá em Urucu até o estado de Rondônia e outro ligando até a fronteira de Manaus até a fronteira do Pará. Então, se há este estudo, se isto está em andamento, é porque há produção suficiente e há demanda também naquela região. No caso do mercado do gás, globalmente, nós temos uma situação muito interessante. A produção, ela é maior do que a demanda. A disponibilidade de gás é maior do que a demanda e é muito maior no mundo todo. Entende? O grande gargalo, o grande problema é o escoamento. É você ter gasoduto suficiente, você fazer isto chegar ao consumidor. Isto encarece muito, é um investimento relativamente alto. É por isso que é preciso o estudo de novas formas e envolvendo legislação para fazer a viabilização do escoamento do gás, porque produção não é um problema no momento. No mundo, os maiores produtores de gás têm muito gás. Beleza? O que mais? Então, fechamos agora.
Podemos? E aí, Susan, é com você. Não, creio que sim, professor. Você já encerrou a primeira parte, já podemos encerrar a gravação aqui. Então, beleza, valeu, até mais. 12 horas, 13 horas em ponto, estamos aqui, né? Isso, exatamente.